Olha isso aqui, ó. Em 4 anos de aplicativo eu nunca tinha visto isso aqui, ó. O usuário pagou R$58. O motorista ficou com R$27,95. Agora, olha aqui do lado, quanto que foi de taxa para Uber lá, ó. R$25,96 mais R$4,16. 30 para Uber, 27 para o motorista. Você percebeu que a Uber reduziu a tarifa e a redução atingiu as categorias Comfort, Black e também o X. De norte a sul, de leste a oeste, esse é de longe o tema mais comentado entre motoristas, seja nas redes sociais, seja nos grupos de WhatsApp. Na verdade, redução de tarifa não é algo novo. A empresa vem canibalizando os valores desde 2016, mas agora ela foi longe demais e em alguns casos chega a ficar com mais de 50% do valor da viagem. Olha isso aqui, ó. Em 4 anos de aplicativo eu nunca tinha visto isso aqui, ó. Recebi print de um seguidor da página aí, ó. O usuário pagou R$58. O motorista ficou com R$27,95. Agora olha aqui do lado quanto que foi de taxa para Uber lá, ó. R$25,96 mais R$4,16. 30 para Uber, 27 para o motorista. Ou seja, a gente tem um custo enorme, mas quando toca uma corrida, a gente ainda tem que dar mais de 50% para Uber. E aí? Se você não entendeu, a estratégia da Uber está muito clara. Ela reclassificou as categorias. Dá uma olhada nesse exemplo aqui do Comfort. Pouco mais de 17 quilômetros. E a empresa oferece quase R$28, menos de R$2 o km numa viagem Comfort. Esse aqui em Salvador, porque esse é um print de uma viagem daqui de Salvador, era o que ela oferecia pelo X. Agora ela apresenta aos motoristas para o Comfort. Olha esse outro exemplo aqui, R$45 para 25 quilômetros. Uma viagem com uma estimativa de 41 minutos. Isso é preço de X aqui em Salvador. Mas agora é a realidade do Comfort. Mas não apenas aqui. Veja o que o nosso querido Focado publicou em seu Instagram a respeito do Comfort no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já está assim, ó, a categoria Comfort, ó, pagando menos de 1,50 km, uma corrida de 40 km pagando R$ 56,70. Aqui em São Paulo eu já venho percebendo que a categoria Comfort está pagando menos do que pagava. Mas e o Black? A categoria outrora Premium da Uber, que pagava pelo menos R$3 o quilômetro rodado. Ao menos aqui em Salvador, quando teve início em 2022, era esse o valor mínimo em horários de baixa demanda. Quando o movimento estava aquecido, não precisava nem ter tarifa dinâmica alta. Batia R$4 o quilômetro rodado. Agora, olha como está. E pelo jeito não é só o Comfort. Olha aí a tarifa do Black no Rio de Janeiro. 29 km para ganhar R$60, pagando R$2 o km. É isso mesmo. E uma análise perfeita, bem detalhada sobre essa sacanagem que a Uber está fazendo com as tarifas foi publicada pelo nosso querido Felipe Calculista de São Paulo. Confira, está bem didático para você entender. Eu vou mostrar para vocês alguns absurdos que a Uber está fazendo e fez comigo no dia de ontem. Essa aqui foi a primeira viagem que tocou para mim, só que eu aceitei e cancelei para manter meu dinâmico, porque estava errada. E olha o valor que ela deveria ter pago, R$ 98,48, com base nos valores da época do multiplicador, mesmo numa corrida fixa. Só que depois, a mesma corrida tocou no Uber Black, com o mesmo dinâmico, porque eu tinha cancelado e não rejeitado. Só que ainda assim o valor está errado, porque essa corrida, olha quanto deveria ter, R$ 124,55. Isso com base no fixo, com base no realizado, que foi de 35,9 km, iria para quase 126, 125,87. Só que isso ainda não é o pior. O pior, meus queridos, o pior é isso daqui, ó. R$ 186,59 é o valor que o passageiro pagou. Tem um pedágio de R$ 4,00, mas ainda assim ficou R$ 182,59. Isso porque o meu dinâmico estava fora
da corrida, porque se a corrida tivesse tocado para mim sem o dinâmico, eu teria recebido R$101 nessa corrida. Ou seja, a Uber ficaria com 182 para 101 com R$81. Ela só ficou com 66 porque eu tinha um dinâmico meu pessoal que eu segurei igual um Pokémon e fiquei andando até chegar perto desse passageiro que felizmente tocou para mim. Porque se tivesse tocado pelo valor certo, olha quanto que eu realmente deveria ter recebido com base no realizado da corrida. Se a Uber cobrasse uma taxa de 25%, eu deveria ficar com 136,94 da corrida. Mas não, eu tava com um dinâmico de 15,25 e ainda assim eu recebi 116. Sabe qual que é o problema? É que se eu não fizesse a corrida, eu iria perder o dinâmico. Ou então eu ia ficar segurando até vir uma outra. Só que talvez não iria vir uma outra. E se viesse, também ia pagar menos. Então a gente fica amarrado. E imagina isso, R$10 numa corrida, R$9 numa outra corrida, chega no final do dia, em vez de fazer 500, eu fiz 405. Talvez você fique com raiva de mim pelo que eu vou dizer agora, mas a verdade é que a Uber não é a única responsável pela canibalização de preços. O comportamento de motoristas é determinante para que a empresa pratique preços cada vez menores. E eu explico a você. Na medida em que uma viagem ruim, por KM principalmente, não é aceita por motoristas, a Uber aumenta o valor. Quem trabalha de forma seletiva e principalmente durante a noite e madrugada, já percebeu que uma solicitação rejeitada uma vez retorna para você com um valor ligeiramente maior. E daí a pouco ela volta novamente, às vezes com o mesmo preço, você rejeita. Logo em seguida, essa viagem chega com um valor diferente, já começa a ficar atrativo. E se ninguém aceita, ela vai aumentar o preço daquela viagem. O contrário também é verdade. Quando a Uber joga o barro na parede, pega uma viagem de 10 quilômetros, que no passado ela pagava R$17, e ela manda hoje por R$11,50, e o motorista aceita, ela, dá para pagar esse valor. Aquela viagem que tem 40 quilômetros, que no passado ela pagava R$65, R$68, e hoje ela oferece por 52 e alguém aceita, opa, o algoritmo entende que não precisa pagar melhor. Simples assim. E não sou o único a pensar dessa forma. E eu falo pra vocês, você sabe de quem isso é a culpa? É do próprio motorista. Aquele motorista que gosta de trabalhar por tempo. A Uber, ela pensa o quê? O cara faz corrida, pagando mal no X. O KM, no Comfort, ele também vai fazer. Ele trabalha por tempo. Tá acontecendo isso, ó. Rio de Janeiro, essa corrida aqui, ó. E em São Paulo, também está pagando menos. Então, quando for escolher a corrida, cara, pense, valorize o seu trabalho, porque só tá piorando. A questão é que esses mais de 2 milhões de motoristas não têm uma unidade. Cada um trabalha de um jeito. Um por KM, outro por tempo, outros dedos nervosos aceitam tudo e por aí vai. O algoritmo já fez essa leitura e entendeu que a maioria dos motoristas não trabalha de forma seletiva. A verdade é essa, meu querido. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. A Uber é escrota? É. Mas do outro lado, há um grande número de motoristas que contribuem decisivamente para que ela continue sacaneando com o valor da tarifa. Entenda! Do outro lado, não há ser humano, há um robô, uma inteligência artificial que aprende com os hábitos de motoristas. Aí eu te pergunto, será que vai valer a pena botar um carro de 160, 200 mil para fazer corrida pagando R$2 o KM? Um valor que antigamente era do X? Na minha opinião, não vale a pena. É melhor ficar naquele carrinho ali barato e escolhendo as melhores corridas. E aí, vale a pena fazer esse investimento? Consegui ajudar você com a informação do vídeo de hoje? Se sim, por favor, dá um like e também compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!